apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. Forem apresentados em eleições, ou seja, que não haja cozinhados no sistema político pós-eleitoral sem que haja clareza dos partidos acerca do que querem eleições. O que significa que, em bom rigor, o novo governo que derivar das eleições só vai começar a governar por altura do verão ou um bocadinho depois do verão. E dar a um futuro governo a autoridade política que só o voto é capaz de conferir para precisamente poder intervir de forma estrutural, estratégica, nos grandes desígnios que Portugal tem para os próximos anos. O único órgão, o único titular de órgão de soberania que é objeto de uma votação pessoal direta pelos portugueses é o próprio Presidente da República. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Apesar de nas campanhas eleitorais ser comum ouvir falar na escolha do primeiro-ministro, na verdade as eleições legislativas não servem para escolher o governo nem quem o vai chefiar. Nas legislativas, que se realizam de 4 em 4 anos, escolhem-se os deputados que vão representar os eleitores na Assembleia da República e que vão ter o poder para legislar. Não sabes o que é a Assembleia da República? Bom, a Assembleia da República é a Casa da Democracia, é o órgão legislativo de Portugal. É onde se elaboram as leis, se fiscaliza o governo e onde se representa o povo português. Mas então, se não votamos no primeiro-ministro e estamos a votar em deputados, como é que funciona a escolha do governo em Portugal? Será que o teu voto conta para alguma coisa ou é simplesmente ignorado? Eu acho que vais ter uma surpresa. A Assembleia da República recebe então 230 deputados e essa é precisamente a quantidade de deputados que vão ser eleitos por todo o país. A forma como são escolhidos é através de círculos eleitorais que estão associados aos distritos, às regiões da Madeira e dos Açores e um último círculo associado aos portugueses residentes no estrangeiro. No total são 22 círculos onde cada um vai eleger um número específico de deputados de acordo com a população desse mesmo círculo. Por exemplo, o Círculo de Lisboa, como tem quase 2 milhões de pessoas, elege 48 deputados. Coimbra, apenas 9 e Porto Alegre, por exemplo, apenas 2 deputados. Os Açores elegem 5, a Madeira 6 e o Círculo Estrangeiro apenas 4. Como vês, nem todos os círculos têm o mesmo peso, mas a ideia por detrás desta lógica é dar alguma representatividade na Assembleia da República a distritos com menos população. Podemos ver que desde 1976 há círculos eleitorais que foram ganhando deputados e outros que foram perdendo, fruto da migração da população para o litoral. O Porto é um exemplo de crescimento ao passar de 38 deputados em 1976 para 40 em 2019, já Coimbra perdeu 3 deputados desde essa altura. Mas porquê é que isto é importante? Porque quando vais votar, vês um papel parecido com estes. Zero informação sobre quem te vai representar. E se a maioria das pessoas não sabe que deputados estão a eleger, como é que podemos esperar que sabiam o programa do próprio partido? Bom, mas então como é que se escolhem os deputados de cada círculo? Será por representatividade direta do número de votos? Não. É usado o método de Hont para determinar quantos deputados cada partido vai eleger. Este método usa divisores para determinar a representatividade dos mandatos. Por exemplo, imagina que um círculo elege 7 deputados e estão 4 partidos a concorrer. O partido A teve 12.000 votos, o partido B 7.500, o partido C 4.500 e o partido D apenas 3.000. Dividindo esses votos por 2, por 3 e por 4, preenchemos a tabela seguinte. A assignação de deputados vai ser, então, distribuída por ordem do número maior para o número menor da tabela. O partido A, neste exemplo, consegue 3 deputados, o partido B 2 e os restantes partidos apenas 1. Reparem como todos os votos utilizados foram úteis porque contribuíram para pelo menos eleger um deputado. Agora deixem-me mostrar-vos um cenário real das eleições de 2022 para o círculo eleitoral de Porto Alegre. Como apenas elege 2 deputados e construindo a tabela anterior, reparem como o partido com mais votos consegue ser o único a eleger deputados. Os votos de PSD, Chega, Bloco e todos os outros partidos, mais de 25.000 votos,
foram completamente ignorados. Mas vejamos outro círculo eleitoral, por exemplo, Aveiro. Elege 16 deputados que, de acordo com as tabelas que já vimos, distribui 15 deputados para PS e PSD, tendo mais de 50 mil votos nos restantes partidos sido completamente irrelevantes na escolha governativa. É por isso que, por exemplo, olhando para a imagem completa do país, o CDS conseguiu mais votos que o PAN ou o LIVRE e mesmo assim não conseguiu um único deputado, perdendo assim representação na Assembleia da República. Ora, já não falando na abstenção, que em 2022 foi 48%, quase 4 milhões de pessoas, os votos fantasma foram mais de 700 mil no universo de 5 milhões. Estamos a falar de 14% de todos os votos. Será que isto é insignificante? Bom, deixa-me mostrar-te uma lista dos votos ignorados por círculo eleitoral. Olha bem para os números de cada distrito. Vês que há ali valores muito baixos, como é o caso de Viana, e casos onde é muito alto, como é o caso do Porto. Mas estes números sem contexto não nos dizem nada. Agora eu vou mostrar-te a percentagem que estes votos representam do total de votos do círculo eleitoral respectivo. Já estás chocado? Sim. 1/3 dos votos de Évora ou Beja não contaram para absolutamente coisa nenhuma. 1/4 dos votos de Coimbra ou Madeira são para deitar ao lixo. Mais de metade dos votos de Porto Alegre são completamente irrelevantes. Reparem como círculos eleitorais do Porto, Lisboa, Viana, Braga ou Setúbal apresentam valores iguais ou inferiores a 10%. Mas para o resto dos círculos o valor é completamente absurdo. Como os votos apenas contam dentro do círculo eleitoral, se o teu voto não elegeu um deputado, não serviu para coisa nenhuma. Tem zero influência nos resultados do resto do país. Muito provavelmente não sabias disto, certo? Outro ponto relevante é que, mesmo sabendo que o atual modelo eleitoral ignora imensos votos, sobretudo em círculos eleitorais pequenos, não basta a um partido conseguir reunir o maior número de deputados para conseguir governar. Eu tenho a impressão que a grande maioria de pessoas em Portugal vota num partido específico porque se identificam com o líder atual e acham que estão a votar nele para primeiro-ministro. O que se esquecem é que depois dos resultados, é o Presidente da República quem escolhe quem vai formar governo. Sim, pode dar-se o caso de um partido ter reunido o maior número de deputados e o Presidente da República escolher como Primeiro-Ministro um membro de outro partido. Isto foi precisamente o que aconteceu em 2015, quando o PSD conseguiu 102 deputados, mas o PS, apoiado no Bloco de Esquerda e PCP, conseguiu convencer o Presidente da República a formar um governo de esquerda. Mas então, voltando um pouco atrás, como é que podemos eliminar ou mitigar as consequências do nosso modelo eleitoral? Como é que podemos garantir de alguma forma que o desperdício de votos não seja tão elevado? Bom, uma alternativa é reduzir os círculos eleitorais, passando para um modelo de apenas 3 círculos eleitorais, no norte, no centro e no sul, redistribuindo o número de deputados conforme a população. Outra alternativa é passar do método que vimos para o de Saint-Lag, como se usa na Alemanha, Dinamarca, Noruega ou Suécia, onde a única diferença é que o divisor da tabela é apenas composto por números ímpares. O problema aqui é que para alterar o modelo atual é necessário rever a Constituição e não existe muita vontade política, já que o método atual favorece os partidos de maiores dimensões. Além de que este problema não chama muita atenção da comunicação social, porque é algo que só se consegue contabilizar uma vez conhecidos os resultados da eleição, pelo que a pressão mediática também não existe. Outra alternativa é criar um novo círculo eleitoral que fique com os votos que não foram contabilizados e contribua dessa forma para eleger deputados. Enfim, o que não faltam são alternativas para tornar o processo mais justo, mais transparente e mais representativo da vontade da população. Pessoalmente considero crítico que, enquanto cidadãos, saibamos de que forma o nosso voto pode fazer a diferença e, sobretudo, quem é que estamos a eleger do nosso distrito e não necessariamente o líder do partido. A mudança de mentalidades começa na partilha de conhecimento e um povo conhecedor é meio caminho andado para um país mais sustentável, mais racional e, sobretudo, mais saudável. Atenção que eu não estou de nenhuma forma a apelar ao voto num ou noutro partido político, eu quero apenas que saibam que, se nada mudar, existe uma probabilidade muito elevada de que o vosso voto não conte para coisa nenhuma. O que sim conta é a tua opinião na caixa de comentários. Esta semana vimos uma tendência positiva nos principais índices mundiais, com Espanha a destacar-se pela positiva e a bolsa austríaca pela negativa.
ficámos a saber que até 2025 a nossa autoridade tributária vai perder 1/5 dos funcionários, algo que não é nada positivo nem para o futuro da instituição, nem para o futuro do nosso país. Numa altura em que novos produtos financeiros entram no panorama nacional, como as criptomoedas, este é o momento ideal para renovar os recursos e educar os novos funcionários, ou então arriscamo-nos a uma deficiente aplicação da fiscalidade. Por falar em fiscalidade, desta vez foram os responsáveis máximos pela Bolsa de Lisboa e pela Associação de Fundos de Investimento em Portugal a levantarem a voz e a colocarem alguma pressão no governo para introduzir medidas fiscais que incentivem o investimento. É verdade que as instituições que estes dois representam saem obviamente beneficiadas de um volume maior de investimentos, mas eu acredito que seria bom para todos os portugueses. E se não for pela geração de riqueza, pelo menos que sirva para nos tirar do último lugar europeu no que respeita à literacia financeira. E acreditem que vamos precisar, porque segundo um estudo da BCG, 2/3 dos portugueses poupam menos de 10%. Ora, com taxas de poupança tão baixas, e se queremos pensar no futuro, torna-se vital saber como, onde e quando investir estas poupanças, ou então arriscamos-nos a ficar dependentes do sistema. Esta semana não houve subidas de dividendo, mas entreguei mais um livro a um patrono, desta vez dedicado aos jogos de bastidores da economia mundial, assim que muitos parabéns ao vencedor. E tu, se tens interesse em ajudar o canal e fazer parte da comunidade fantástica no Discord, passa pelo Patreon e pondera subscrever, que já somos quase 100 pessoas. O portfólio fechou a semana nos 29% de valorização e gerou neste mês de novembro $63 em dividendos. A nível de projeções, estamos num momento crítico do S&P 500. A análise técnica do gráfico semanal mostra-nos um padrão bullish ou otimista, ao mesmo tempo que nos aproximamos de uma zona de elevada resistência. O MACD apoia este otimismo, com o cruzamento do sinal e da média na direção ascendente, embora aqui, como ocorre na parte positiva do gráfico, não se traduza num sinal tão forte. Se nas próximas semanas o S&P 500 superar aquela zona de resistência, então vamos muito provavelmente atingir novos máximos e teremos de esperar por uma correção para fazer alguns reforços. Pessoalmente acredito numa consolidação nas próximas 3 a 6 semanas e consoante os dados da inflação ou o movimento da Fed em dezembro, o mercado vai seguramente superar uma das duas linhas a azul que vimos. Para Bitcoin, a análise técnica é muito favorável, a tendência a ganhar força, com potencial para se apoiar na zona dos $35.000 e voar até aos 41.000 durante o próximo sensivelmente mês e meio. Por outro lado, para quem quer converter euros em dólares, acredito que nas próximas semanas podemos assistir a uma queda até aos 90 cêntimos do par, visto que o MACD mostra o início de uma correção e ainda existe espaço no RSI para atingir esse nível. Assim que um pouco mais de paciência pode provar ser bastante lucrativo. Em relação ao ouro, é a segunda tentativa no espaço de um ano que faz à resistência dos $2.000 e é muito provável que consiga superar a mesma, já que as perspectivas são de que os bancos centrais em breve vão relaxar a política monetária, injetando liquidez no sistema. E isto, obviamente, força o ouro a corrigir para esse excesso de dólares em circulação. Aconteceu algo semelhante em 2008 e 2009 e nos 3 anos seguintes o ouro duplicou o seu valor. E é tudo por hoje. Já sabes que podes deixar o teu like se gostaste do episódio, subscrever aqui o canal no YouTube, no Instagram e no Patreon, onde subo mais conteúdo, partilhar a tua opinião na caixa de comentários e sugerir o canal aos teus amigos, ajudando assim o mesmo a crescer. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Não, é que o nosso sistema fiscal, além de ter os problemas de aplicação de despesa que falamos, portanto, que nem sequer é transparente, é um sistema que não é equitativo na própria receita. Eu, se me permite, enfim, o abuso, convidava todos os telespectadores a lerem o artigo 104 da Constituição, que é um artigo pequenino que diz qual é o nosso regime de impostos. E diz-nos, por exemplo, enfim, não vou estar aqui a citar tudo, porque seria maçador, mas diz-nos, por exemplo... Para terminar, que estamos mesmo no fim. Que os impostos sobre o consumo devem onerar os consumos de luxo. E num país em que a Constituição diz isto, uma estadia no hotel 5 estrelas paga tributação de IVA a 6% e quem comprar material escolar ou a própria eletricidade para abastecer uma casa de um pobre paga 23%. Portanto, isto obviamente está tudo de pernas para o ar, porque nem a Constituição respeitam nos termos do que é a coleta dos impostos. Mas poder-lhe dar mais exemplos, vou-lhe só dar um, que é uma pequena família que tenha um T1 compra com o seu esforço, paga em IMI, e quem tiver um restaurante no aeroporto em Portugal não paga em IMI. Qual é a justiça fiscal disto? Nem sequer é equitativa a própria receita fiscal.